Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Roda Viva. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelas nossas plataformas digitais. O debate é uma discussão acalorada, porém respeitosa, em que duas ou mais pessoas expõem suas análises e opiniões para tentar convencer as demais e ouvem os argumentos alheios que podem ou não ser por elas acolhidos. Algo assim parece cada vez mais distante da radicalização que o Brasil e o mundo vivem hoje. Pois foi essa a ideia que reuniu nossos dois entrevistados desta noite em seu novo projeto conjunto. O debate, a peça, se passa em outubro de 2022 e tem como cenário os bastidores de um debate televisivo entre Lula e Jair Bolsonaro. Marcos e Paula, colegas e um ex-casal, discutem em paralelo os grandes temas da política nacional, o papel do jornalismo e a própria relação. Essas muitas dimensões de um texto curto, porém vasto, escrito, como eles dizem, no calor dos acontecimentos e cujo final ainda está em aberto, permitem também muitos outros debates. Para tratar das diversas dimensões deste texto e também passar em revista a longa e profícua trajetória dos autores no audiovisual brasileiro, recebemos no Centro Virtual do Roda Viva os diretores, roteiristas e escritores Guel Arraes e Jorge Furtado. O Bem-Amado, Alto da Compadecida, Sob Pressão, O Homem que Copiava e Todas as Mulheres do Mundo. O nome deles está associado a alguns dos maiores sucessos da televisão e do cinema no país, separados ou a quatro mãos. Seja como roteiristas ou diretores, eles fazem os produtos que o público quer ver e agora se aventuram numa antecipação do clima para as eleições do próximo ano. Para entrevistar o Guel Arraes e o Jorge Furtado, nós convidamos Alê Santos, escritor e apresentador do podcast Infiltrados no Cast; Dirceu Alves Júnior, jornalista e crítico de teatro; Maria Fortuna, repórter de cultura do jornal O Globo; Marina Persson, apresentadora e cineasta; e Sabrina Fidalgo, cineasta e colunista da revista Vogue Brasil. Boa noite, Jorge. Boa noite, Guel. Um prazer imenso ter vocês aqui conosco nesta noite. Boa noite, um prazer. Eu queria começar fazendo uma pergunta para os dois. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Acho que o Guel tinha falado que tinha um pequeno delay, acho que tem mesmo. Vamos resolver isso. Queria começar perguntando para vocês dois sobre a peça. Eu queria saber como foi o processo de escrita da peça, uma vez que vocês dois estão confinados em cidades diferentes por conta da pandemia. Como surgiu a ideia, como vocês perceberam essa urgência e como vocês fizeram? Um encarnou o Marcos e o outro encarnou a Paula. Vocês também tiveram discussões acaloradas? Teve algum tema que gerou uma controvérsia maior? Como é que foi? Você, Guel, começa o Guel e depois vai o Jorge. O ponto de partida dessa peça, dessa história, que a gente não sabia nem que ia ser uma peça, a gente achava mais que ia ser um telefilme ou algo assim, foi o debate Lula e Collor e a transmissão desse debate pela Globo, onde a gente... Era uma ideia bem antiga, a gente tinha lido essa história, esse relato, né, houve um debate entre Lula e Collor, do último debate do segundo turno da eleição entre Lula e Collor. Teve uma edição do Jornal Nacional, teve uma edição do jornal de 1 hora da Globo, foi uma e outra, e ela foi modificada para o Jornal Nacional. Isso não era comum acontecer, normalmente você repetia a mesma edição. E aí isso deu lugar a toda uma discussão sobre jornalismo, isenção de jornalismo, se o jornalismo pode ser isento ou não, uns defendendo o equilíbrio, que o debate equilibrado, o melhor de cada um e o pior de cada um seria o melhor retrato, o melhor resumo desse debate, outros dizendo não, que o Collor havia ganho o debate e aí isso deveria ser retratado, e essa discussão a gente ficou com essa história na cabeça anos, muitos anos mesmo, e a gente resolveu retomar agora, por todas as razões que o Jorge vai contar agora.
É bom que eles já treinaram até a deixa um para o outro. Maravilhoso. Diga, Jorge. Saiu. Não, é que talvez o que tenha nos motivado foi uma agonia constante da gente sentar nesses lugares onde nós estamos agora para trabalhar, para escrever o nosso trabalho do dia a dia, enquanto a realidade estava chutando a nossa porta. Com mortes diárias, com um presidente que tira máscaras de criança, com um presidente que diz que não vai tomar vacina, com as mortes se acumulando nos hospitais e um presidente que nunca visitou um hospital. Então, essa realidade gritante estava nos atrapalhando a ponto da gente não conseguir, para mim, assim, todo dia quando a gente começava a trabalhar, dizer como é que a gente vai sentar agora e escrever uma ficção, um romance, ou seja o que for, sem falar disso. Eu me lembro de uma frase do Kafka, do seu diário, que ficou famosa, que ele disse assim, anotou assim num dia: Hitler declarou guerra à Rússia, natação à tarde. Como é possível esse grau de abstração, não sendo-se Kafka, né? Como é possível sentar e escrever histórias quando o mundo lá fora é tão violento, tão aterrador, né? Então a gente resolveu usar a nossa arte, que é a dramaturgia, para falar disso. Vamos falar da possibilidade ou da impossibilidade do debate, de conversar com alguém, porque nós temos no momento um presidente que não poderia estar aqui. Ele não resistiria a jornalistas entrevistando, ele não poderia sustentar sua opinião num debate, né? Por isso ele não foi aos debates. Provavelmente esse nosso debate será apenas uma ficção. Né? Uma ficção. A gente vai abordar os vários aspectos da peça. Maria, por favor. Boa noite, gente. Eu queria falar da peça fazendo um link com a nossa vida real, né? A peça ela não se propõe a criar um debate entre extremos, né? Os dois personagens ali estão falando do mesmo campo progressista. Eles divergem, mas dentro desse campo progressista. Como vocês já me contaram que aconteceu com vocês, né? Vocês são dois progressistas, mas divergiam politicamente nos últimos 2 anos sobre vários assuntos. A gente sabe que uma grande parcela desse campo mais à esquerda, né? Centro-esquerda, está acreditando numa terceira via para fugir da polarização. Eu queria saber onde é que vocês se encontram assim, nesse diagrama político, se vocês acreditam numa terceira via ou se vocês acham que a disputa nas próximas eleições deve ser mesmo entre Lula e Bolsonaro, como propõe o livro. Assim. Para mim, o debate ideal seria entre Lula e Ciro, seria o debate ideal para mim. Eu só acho que nós temos muito pouco tempo, hoje em dia há uma urgência... uma eleição para presidente não se monta da noite para o dia, tem que começar acordos, alianças regionais, mobilização, e aí quando o Lula ficou apto a ser candidato, eu fiquei achando, como, digamos, diretor e roteirista, eu acho que é o debate do século, seria o debate do século. Lula e Bolsonaro. Como diretor e roteirista, se você me perguntar qual o debate que eu gostaria de ver, seria entre Lula e Bolsonaro. Eu acho que são não são dois extremos, evidentemente, um é democrata, o outro é autoritário, mas eles têm uma conversa, uma imagem popular que, de alguma maneira, se conversa, né? Então, acho que seria o debate do século mesmo, com posições totalmente diferentes e tudo isso, histórias totalmente diferentes. Como cidadão, eu gostaria de ver um debate entre Lula e Ciro, mas eu não sei que tempo a gente terá. Eu acho que a gente vai ter que escolher e investir em quem tiver mais chance de derrubar o Bolsonaro. Eu gostaria muito que Bolsonaro não chegasse no segundo turno, seria muito bom para todos, eu acho. Mas temo que isso não possa acontecer. E há uma frase na peça que eu ouvi de uma senhora, ela disse: no Brasil tem 2 políticos que falam que a gente entende, o Bolsonaro e o Lula. Os outros dizem muita sigla. Eu achei uma observação muito interessante, assim, porque são 2 políticos que têm uma capacidade de comunicação popular muito forte. E o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é, de alguma parte também, uma coisa meio doida que se criou, que era qualquer coisa menos o PT. Então, o que nós estamos vivendo hoje é qualquer coisa menos o PT, sem dúvida, né? O PT cometeu muitos erros, falhas terríveis, e alguns petistas cometeram crimes,
Mas isso não se justifica que a gente diga que são dois extremos, que é uma difícil escolha, porque se são dois extremos, é um extremo pela democracia e o outro contra a democracia, é a barbárie e a civilização. Então, eu acho que talvez haja uma terceira via, mas ela não vai ser um botão escrito terceira via, vai ser um botão com o nome de alguém. Então, talvez alguém cresça suficientemente para tirar o Bolsonaro do segundo turno e seria realmente ótimo. Ale, por favor. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês. Ô, Jorge, eu quero perguntar isso especificamente para você. Você disse agora há pouco como escrever ficção enquanto a violência cresce no mundo afora, né? E tem uma parcela da população que essa violência sempre esteve presente. Você contribuiu um pouco para esse debate com várias produções com Lázaro Ramos, colocando protagonistas negros dentro do entretenimento, né? Mas quando você era confrontado e alguém chamava o debate racial, você disse, olha, no roteiro não estava escrito a cor deles. E eu queria que você comentasse um pouco o que você aprendeu dessa discussão ao longo de todo esse período, trabalhando com Lázaro Ramos, inclusive o que o Brasil ganha tendo mais protagonistas como Lázaro Ramos. Ale, essa pergunta é fundamental e eu acho que o Brasil tem que ser representado nas suas telas com a sua maioria negra. O Brasil é um país de maioria negra que não está nem de longe representado nas telas, nas câmaras federais, nas assembleias. Então, essa segunda abolição terá que vir um dia. O Brasil só vai ser um país civilizado de verdade quando enfrentar de cara aberta, assim, e realmente o seu maior problema, que é o racismo. Agora, existem várias maneiras de ser antirracista, eu acho, na dramaturgia. Em alguns casos, há peças, há filmes em que o personagem pode ser negro, pode ser branco, e isso não faz muita diferença. No caso do Homem Copiava, por exemplo, no caso de outras coisas, várias coisas que eu fiz também. Mas algumas vezes não. Uma série como Mr. Brown, por exemplo, que eu fiz muitos anos com o Lázaro e com a Thaís, e com o Luiz Miranda, Jorge Salma e Fernanda Freitas. Enfim, era uma história sobre racismo, o assunto era o racismo, era uma comédia sobre o racismo. Então, ali os personagens têm que necessariamente ser protagonistas, têm que ser negros, né? Mas, às vezes, tu escreve um texto, por exemplo, no Rasga Coração, que eu fiz, tem dois personagens negros e me perguntaram, mas na peça não... O Vianinha não disse que eles eram negros. Eu disse, também não disse que eram brancos. Então não disse nada, eu posso escolher quem eu quiser. Isso faz diferença. A gente tem que ter protagonistas negros nas histórias. Isso tem que ser quase que forçado, eu acho, de alguma maneira, assim, para que tenha cada vez mais. Isso é muito, muito importante para o Brasil, né? Marina Persson, por favor. Boa noite, Guel. Boa noite, Jorge. Feliz de estar aqui com vocês. Quer dizer, assim, né? Aqui é o mais próximo que dá para ser hoje. Minha pergunta é para o Guel. Guel, você vem de uma família tradicional de políticos que tiveram e têm muito sucesso na política. A minha pergunta é se você se considera um herdeiro dessa tradição, porém fora da política institucional, né? Se você sente o legado dessa tradição familiar no seu trabalho, na sua arte, né? Você se considera um ser político? Bom, primeiro assim, eu não gosto muito, mesmo dentro da família, quando se fala de uma família de políticos. Eu acho que não é... Miguel Arraes e Eduardo Campos são dois... Não é igual à família Sarney, eu acho. Houve meu pai nunca... Miguel Arraes, meu pai, nunca fomentou, nunca estimulou, e ao contrário, quase que nós nunca participamos diretamente da vida política, e isso era, digamos, era uma tradição de não política, nenhum filho, né, só minha irmã, depois que meu pai morreu, entrou para a política. Então, eu não me incomoda, porque parece que você é eu acho que política não se passa de pai para filho, nem de... Né? Eu acho que havia uma vocação genuína de Eduardo Campos da política. Ele, inclusive, acho uma história muito bonita que passa de avô para neto, assim, o Eduardo foi conhecer o avô com 16 anos, ele já era militante secundarista. Eles eram dois políticos totalmente, com imagens muito diferentes, embora tivessem muitos pensamentos diferentes. Então, a primeira coisa que eu acho me incomoda essa associação
como se a política fosse uma coisa que se herdasse. A política tem que recomeçar sempre e é um mérito pessoal e não se passa que nem um gabinete de dentista, né? Agora, eu sempre tive preocupação, sim, política. Primeiro, eu gosto de política. Desde cedo eu via tem coisas da política que eu acho até parecido com televisão. Assim, eu me lembro de ver voto, né? Contar voto, contagem de voto de urna, é igual o minuto a minuto da televisão, a questão da responsabilidade social. Então, acho que várias coisas eu assinei, mas transpus para a arte da televisão e um pouco do cinema, né? E nunca pensei o debate, contrariamente a Jorge, que já tinha outros trabalhos diretamente políticos. Eu sempre achava que assim, eu podia ser como cidadão, eu podia participar da política. Participei, ou ir numa manifestação, ou fazendo uma propaganda política, ou coisa que eu sabia fazer quando eu achava que era necessário, fiz coisas assim, ou doação, qualquer coisa. Mas, como artista, eu pensava que não deveria haver política partidária. Política sempre, né? Política está em tudo. Qualquer trabalho nosso tem uma motivação política, mas em outro grau. Eu não achava que a arte deveria ser diretamente partidária. Mas eu acho que a gente estava num mundo, depois da ditadura, né, onde havia uma arte militante, a gente estudou o CPC, tudo isso, e era legítima, a gente passou a viver num mundo de fantasia. A gente achava que o Brasil ia se alternar entre o PSDB e o PT. E quando entrou o Bolsonaro, eu acho que para mim, foi um choque enorme, e aí aconteceu isso que o Jorge falou, assim, a vontade, a necessidade, não só de participar como cidadão, mas de tentar de se engajar artisticamente numa obra partidária. Certo. Dirceu, por favor. Boa noite, Guel. Boa noite, Jorge. Eu vou pegar um pouco do gancho da Marina aqui e vou fazer a pergunta para o Guel, tá? O quanto da política interferiu na relação sua com seu pai? Eu já li alguma coisa de você falando que na época da ditadura, na sua adolescência, vocês chegaram a ficar 5 anos, 10 anos sem se ver. Você imagina o quanto isso mudou a tua visão sobre a política e, chegando para hoje, você é pai de 3 filhos, né, se eu não me engano, você consegue imaginar esse distanciamento, essa distância entre você e seus filhos? Não, a distância, na verdade, com meu pai foi pelo exílio, né? Assim, ele foi exilado, foi preso, exilado, e eu fiquei sem vê-lo, eu fui reencontrado 5 anos depois. Nunca tive nenhuma... nossa relação sempre foi cordial, total. Agora, meu pai era um político desde que eu era pequeno, muito engajado, e aí, assim, o nosso relacionamento era filial, muito cordial, mas, de certa maneira, distante. Eu passei eu não tinha um dia a dia com esse pai, né? Mas eu admirava, sempre admirei meu pai, ele sempre foi uma figura importante para mim, assim, de valores, de coisa e tal. Mas, assim, a grande influência, assim como ele teve essa influência, eu tive um grande esforço para me diferenciar dele, né? Assim, então, assim, eu acho que eu escolhi uma coisa tão apaixonante quanto política, que é fazer televisão, fazer arte e tal, porque era uma maneira e tão diferente da política, né? Porque a arte é uma política, é uma atividade da paixão, né? Muito, né? A política é uma atividade da razão e tudo isso, e assim foi, né? Assim, mais como diferenciação, como achar um outro campo ali, né? de atuação. No início eu achei um caminho intermediário, que eu comecei a fazer documentário, mas eram documentários mais de criação, documentários mais misturado com ficção e tal, para não ser uma coisa diretamente militante, mas era uma coisa que queria lidar com a realidade ainda, e depois as circunstâncias me levaram até para fazer novela da Globo. Sabrina Fidalgo, por favor. Olá. O Jorge queria fazer algum adendo? Diga, Jorge, por favor. Não, eu ia só contar uma história divertida que às vezes tocava o telefone aqui em casa. Eu trabalho com o Guel há 30 anos, nós estamos fazendo 30 anos de parceria esse ano. E às vezes tocava o telefone, era alguém da Globo ligando, dizia, Miguel Arraes quer falar contigo. E eu, achando que era o Guel, né?
e atendia o telefone, era o Miguel Arraes, o pai, né? E aí eu levava aquele susto, assim, né? Eu me lembro que eu ficava de pé, eu me levantava, eu ficava de pé, sim, doutor Miguel, eu estava lá com ele. Porque ele falava, é um personagem da história do Brasil, né? Ele falava só em coisas muito altas, assim, né? E às vezes eu e o Miguel estava no meio de uma discussão de um pudim na geladeira ou não, numa cena, e ele ligava o Miguel Arraes falando da liberdade dos trabalhadores e tal. Era uma grande figura e faz muita falta. E, aliás, quem faz muita falta também, voltando à questão da terceira via, é o Eduardo Campos, que seria um político que hoje estaria contribuindo muito para a política no Brasil, né? Convivi bastante com os dois e concordo. Por favor, Sabrina. Olá, boa noite. Um prazer estar aqui. E queria dar os parabéns, né, ao livro Peça, né, o debate. Eu acho que é muito interessante, né, trazer esse debate imaginário entre Bolsonaro e Lula em outubro de 2022 e como pano de fundo, né, de um reencontro de um ex-casal. E falando em dramaturgia, me chamou a atenção algumas escolhas, como, por exemplo, Paula tem 42 anos e Marcos tem 60 anos, né, e foram casados durante 20 anos. E aí a gente pensando, né, em todo esse debate, né, das pautas feministas, né, dessa primavera feminista que está acontecendo desde 2015, né, em movimentos como Me Too, equidade de gênero, eu fiquei pensando, não seria uma forma de reproduzir uma lógica machista essa diferença de idade, né, entre esse casal, né? Por que esse casal não poderia ser um casal sexagenário, né? A gente vê muito essa equidade, né, nas produções europeias e até mesmo americanas, né? E aqui no Brasil ainda insiste, né? Ainda persiste essa ideia de que a mulher tem sempre que ser a mais nova e o homem mais velho. Eu queria entender o porquê dessa escolha para esses personagens. Podem fazer um sinal aí quem começar. Diga, Guel, que já se habilitou. Eu acho que bom, eles estão se separando, é preciso dizer, né? Talvez essa seja uma das razões. Mas ela acrescenta ao drama, acrescenta parte de uma situação comum para uma ruptura. Essa ruptura está em discussão, essa diferença de idade também está em discussão. Então, eu acho que o fato de eles estarem em separação responde um pouco a essa questão. Jorge? Sou casado há 30 anos com a Nora, nós temos uma idade bem parecida, mas eu tenho muitos amigos que têm diferença de idade muito grande, assim, entre o homem e a mulher, né? E acho que essa é uma das questões da peça, né? Essa é um dos assuntos da peça, é isso, eles discutem isso, né? Porque a nossa idade pesou. Eu fiz um filme, Real Beleza, que é o Francisco Coco e a Adriana Esteves, que fala um pouco disso também, né? E essa é uma questão realmente importante e acho que ela inclui, sim, uma ideia machista, sim, porque a sociedade é machista e isso é muito mais comum ver homens de 60 com mulheres de 40 do que o oposto, né? Então a peça fala disso também, né? A gente está encerrando esse bloco já, mas para pegar carona nesse tema, isso também foi uma escolha para explicar o fato do Marcos conseguir ser mais, não é condescendente a palavra, mas compreensivo com o eleitorado bolsonarista? Talvez sim, porque aquela ideia, ele acha que ficou mais sábio, né? Aquela ideia do Lear, que ninguém devia envelhecer sem ficar mais sábio, né? A gente aprende com a idade talvez a ser mais tolerante, né? E tentar ver o ponto de vista, do outro melhor, porque acho que isso que a gente faz parte do ofício do jornalista e faz parte do ofício do dramaturgo também, defender diferentes pontos de vista. A gente perdeu muito essa habilidade no Brasil, assim, de entender por que as pessoas pensam diferente. Tem muita ofensa, muita agressão, e eu acho que a dramaturgia tem que fazer esse papel também de refazer esse debate, reconstruir esse debate. Certo, eu vi que o Dirceu queria falar, volto com ele. O que eu quero complementar, diga. Não, só complementar. Eu acho que o debate afetivo entre a Paula e o Marcos, ele é comandado pela Paula, justamente. É uma espécie de
depois de aparentemente, uma vida em que havia uma relação um pouco professoral entre esse homem mais velho e essa mulher mais nova, é ela quem pega a rédea da separação e ela que comanda uma nova maneira de lidar afetivamente com a separação. Então, ela vira a protagonista dessa história afetiva, né? Acho que é um pouco essa inversão que partir de uma coisa real, como a Sabrina diz, com uma coisa mais comum, para tentar inverter durante o processo. Certo, então acho que isso nos deixa vários ganchos para o próximo bloco. Vi que o Dirceu estava levantando a mão, eu volto com ele. É um breve intervalo e a gente volta já já. Bradesco, celebre o futuro. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe Guel Arraes e Jorge Furtado, parceiros, roteiristas e diretores. E a pergunta agora é do Dirceu. Dirceu, por favor. Não, na verdade, eu queria complementar um pouco essa questão da diferença de idade entre a Paula e o Marcos, né? Eu vejo muito mais como um recurso dramatúrgico, porque o Marcos é aquele jornalista de 60 anos que já cobriu muito o Brasil, já viu muitos Brasis, e a Paula é uma jornalista relativamente jovem que começou a carreira já com um Brasil diferente e fez seu sucesso profissional em cima da era Lula, um país mais feliz e um país mais democrático, digamos assim. Eu queria saber até que ponto essa construção foi pensada por vocês e queria perguntar também para o Guel de o quanto o fato de você ser casado com a Carolina Jabor, cineasta, que vocês têm 20 anos de diferença também, pode ter afetado para colorir um pouco mais a personalidade da Paula e do Marcos e se há esse tipo de divergência entre vocês em casa que você pode ter levado para a peça. Acho que sim, a diferença de idade com a questão política e da experiência jornalística, certamente. O Marcos até fala da época que ele era estudante, que ele escreveu, que ele se sente voltando àquela época, né? No final, a virada final, digamos, a modificação final do Marcos, quando ele resolve se engajar e tal, ele se refere, se sente jovem quando era do tempo da ditadura, né? Acho que sim, a vivência com a Carolina, mas assim, não era uma questão muito na nossa relação, não, a questão da idade propriamente, não. Eu acho que outras questões eram bem mais presentes, né? Que tipo de relação, que tipo de... como aí é de todo mundo, né? A questão da idade não entrava muito ali, não. Por incrível que pareça. A questão das gerações é bem lembrada essa colocação do Dirceu, porque a geração, a Paula, que tem 40, ela viveu numa democracia. Ela viveu, né? Digamos que ela nasceu em 80, então, em 89, na primeira eleição, ela era uma criança, né? Então ela não viveu a ditadura. Então ela achou que a democracia, o Brasil só ia andar para frente, né? Que a democracia sempre ia se aperfeiçoando cada vez mais, né? Já o Marcos, não, ele sabe que a democracia às vezes anda para trás, ele viveu a ditadura, né? Então essa diferença faz diferença na análise dos dois. Eu acho que a gente viu em 2013 aquela galera que foi para a rua protestar contra o governo e a gente dizia, mas o que está acontecendo? Como é que nós estamos vivendo um país onde tem uma democracia, um governo eleito de esquerda com altos índices de popularidade e um monte de gente da rua protestando? Protestando o que eles estão protestando? E eles tinham pautas muito, muito justas, melhor transporte, melhor educação, questões de gênero, questões de saúde, de tudo, né? Então eles tinham pautas, mas a gente, os mais velhos, podiam pensar que, mas isso está resolvido, essas pautas estão resolvidas e não estão. Então a democracia anda para frente e anda para trás. O Marcos sabe disso, eu acho que mais que a Paula. Ale? Ô Jorge, era bem comum as pessoas falarem que fazer TV é uma coisa, fazer cinema é outra. E eu lembro que no Roda Viva em 2007,
você, questionado sobre isso, você falou, olha, para mim é tudo a mesma coisa. E foi muito visionário isso, porque hoje a gente tem uma discussão do filmes sendo lançados no streaming e não no cinema, e eu queria saber como que você enxerga essa movimentação do audiovisual cada vez mais digital, ou o espaço entre TV e cinema se misturando cada vez mais. Sim, se misturou, desde então se misturou muito mais ainda, né? Porque o cinema é como se vê, né? Como se faz. Cinema é uma tela grande numa sala escura e tu não tem o controle remoto na mão e tem outras pessoas do teu lado que riem da piada ou não. Então isso é o cinema. A televisão eu estou em casa com uma tela e vendo. Agora o filme pode ser o mesmo filme. Então a maneira como se vê que é distinta. Claro que quem faz TV aberta sabe que está falando para um público mais dispersivo, que pode estar com a TV ligada sem prestar muita atenção. Então, aí tu começa a raciocinar diferente. Mas vejam como, nessa pandemia, quando a gente deixou de sair de casa, como o cinema e a dramaturgia, o audiovisual, se tornou mais e mais importante. Imagina o que seria de nós, esses 2 anos de confinamento e de distanciamento social, sem as séries, sem os filmes, sem as lives, sem os programas de TV. Então, é muito importante o audiovisual e cada vez mais. E o cinema eu espero que volte, né? Eu espero que volte à sala, porque é uma experiência muito rica, né? Tu assistir um filme numa sala, assim, com outras pessoas, mas a dramaturgia e o audiovisual sobrevivem em telas pequenas também. Guel quer complementar, porque você foi um pioneiro em fazer adaptações para o cinema e para a TV que eram o mesmo produto com cortes diferentes, né? Como é que você vê esse momento atual? Eu acho que é praticamente a mesma coisa. Tá certo. Eu gosto de pensar que é praticamente a mesma coisa, porque é um ofício. Eu acho que eu gosto do cinema, essa coisa da cela grande, as pessoas falam, mas eu vejo uma espécie de mitificação também do cinema. Eu gosto do poema do Brecht, todos os dias em busca do... chama Hollywood. Todos os dias em busca do pão, eu vou à fábrica dos sonhos cheio de esperança. Então, eu acho assim um ofício. É lindo isso, mas assim, eu só discordando, sem discordar, mas eu acho que o cinema, a tela grande, numa sala escura, ela tem alguma coisa diferente. Assim, o Jean-Claude Carrier diz que o cinema ama o silêncio. Há momentos numa tela grande, numa sala escura, que o silêncio, a paisagem, o rosto humano, ou um silêncio mesmo, assim, fala por si, né? A televisão, isso é mais raro acontecer. A televisão meio que abomina o silêncio, né? Então, há uma disputa ainda, acho não totalmente resolvida. Maria? Queria falar disso também, da narrativa audiovisual, né? Porque a gente vive esse momento em que muitos ficcionistas, roteiristas falam que a realidade tem superado de 1000 vezes a ficção, né? O que esse contexto, esses tempos trazem de desafios para os ficcionistas atualmente? Assim? Se a gente fosse imaginar que os avós não poderiam beijar seus netos, que as crianças não poderiam ir à escola. Eu tenho um sobrinho neto, que foi ver uma criança com 2 anos e meio. Ele nunca tinha visto uma criança de perto, assim, na rua, né? Então, esse trauma que nós estamos vivendo, que juntou a peste com o bolsonarismo, esse momento terrível, que todo mundo está vivendo, mas o Brasil está vivendo de maneira mais trágica, porque eu acho que não há nenhum outro presidente do mundo que disse eu não vou me vacinar, eu não quero a vacina, eu não vou, ou nenhum presidente tirou máscaras de crianças. Então, esse trauma é quase que um trauma de guerra. A gente só vai entender o que significa na nossa vida, na vida do país, na nossa vida pessoal, daqui a algum tempo. Talvez a gente não esteja entendendo direito. Eu fiz uma série, Amor e Sorte, que era as pessoas nas suas casas tentando falar disso, uma dramaturgia que fale da peste agora, assim. Mas a gente não está entendendo exatamente o que está acontecendo, tudo, eu acho. A gente só vai entender depois. Eu acho que um trauma de guerra é a coisa mais próxima, assim, do que aquilo que nós estamos vivendo. Para nós brasileiros, claro que
a pandemia ela traz consequências sociais, econômicas terríveis, né? E aumenta a desigualdade social, aumenta o número de pobres, tudo isso é uma coisa terrível. Mas ela é uma catástrofe, ela vem de fora para dentro. Eu acho que o que muda, que parece que pode mudar o nosso pensamento, é o advento da extrema-direita raivosa, eleito pelo povo brasileiro como presidente do Brasil. Isso me deixa perplexo com o Brasil e eu não penso nisso todo o tempo. Acho que isso é que nos questiona. O que é que nós vamos fazer daqui para frente qual é o trabalho que a gente vai fazer como artistas, né? Antigamente a gente estava com o cinema brasileiro, você pega a própria coisa da série, você deixou de querer sempre falar do Brasil como uma totalidade, uma visão geral do Brasil e passou a ter as causas particulares, as questões particulares e tal, né? É como se você tivesse se libertado um pouco de ter que cada filme ser uma grande ideia, cada obra ser uma grande ideia. Hoje em dia, eu não sei se a gente volta para essa narrativa, não sei o que a gente pode falar diante dessa catástrofe política que aconteceu com o Brasil. Sim, Marina. Pois é, falando da importância da arte, da cultura, né, durante esse tempo de pandemia, uma curiosidade que eu tenho é saber quem que interessa a vocês hoje, né? Quem são os artistas que estão interessando a vocês, quem vocês leem, quem vocês assistem, quem vocês acompanham, que tipo de coisa que interessa a vocês atualmente nesse último ano e meio? Nossa, Jorge que vai dizer, eu fiquei tão fora da pandemia, eu só fiz trabalhar, escrever e andar de bicicleta na pandemia. Não, eu ouço bastante música, sigo ouvindo bastante música, estou tentando decorar Anjos Tronchos, a letra do Caetano, muito linda, lançada essa semana. Então, Caetano, eu continuo ouvindo Caetano. Eu gosto muito do Baiana System, acho uma banda incrível. Luísa e os Alquimistas é uma banda, acho que do Rio Grande do Norte, muito interessante. Eu não tenho preconceito nenhum de música, eu gosto de música de todo... Fé no Pobre Louco é um rap paulista que eu gosto muito. E eu tenho lido bastante, isso a pandemia recuperou um pouco em mim, assim, mais leituras. Essa prêmio Nobel, Olga Tars, nome impronunciável, sobre os ossos dos mortos, é maravilhosa, estou lendo agora o Correntes dela. Tem alguns escritores brasileiros, o Faleiro, muito interessante, os Supridores, é muito, muito bom. Tenho visto muitas séries variadas, assim, tem muita série boa, né? Algumas, eu gosto de todo tipo, assim, desde novelas como This Is Us, assim, até Euforia. Eu vi o primeiro capítulo do Sex Education. Eu vejo série, eu vejo pelo menos o primeiro capítulo de quase todas. Vi ontem que no Emmy ganhou The Crown, que eu vi The Crown. Eu vi I May Destroy, que é maravilhosa, ganhou alguns prêmios ontem também. Enfim, eu vejo de tudo um pouco. Está bem atualizado, Jorge. Tá. Sabrina. Ele vai fazer um podcast recomendando. Ele vai fazer um podcast só com recomendações, porque ele vê tudo, é um absurdo. Vamos fazer. Já temos. Vamos viabilizar esse podcast, por favor, Sabrina. Então, Jorge, já pegando aí o gancho, né, do I May Destroy You, né, ontem a Micaela Coel, né, que é a roteirista, a criadora da série, ela ganhou, né, ela foi a primeira mulher negra a ganhar um Emmy como roteirista. E assim, para além disso tudo, né, ela também aprendeu a escrever roteiros, né, na internet, assim, né, tipo uma outra revolução, né, uma nova geração que está vindo aí, né, mostrando que é possível, sim, ser artista, ser roteirista, ser autor, né, sem precisar vir de uma realidade muito elitista e tal. E aí, aproveito para te pergunto para os dois até, vocês já trabalharam com roteiristas, mulheres, negros e negras? Vocês pretendem trabalhar? Como é que vocês enxergam essa questão, né, da diversidade
né, nas nossas narrativas, né? Nós somos um país onde 56% da população é negra, 51% da população é de mulheres, e nós somos subrepresentados, né, em todas essas narrativas, seja no cinema ou na televisão. Eu queria saber como é que vocês enxergam isso e se vocês já tiveram essa experiência de trabalhar com pessoas dessas minorias, dessas maiorias minorizadas, né? Vamos dizer assim. Eu já tive algumas experiências no Mr. Brown, uma equipe grande de homens, mulheres e negros também. É curioso tu falar isso, porque no primeiro ano do Mr. Brown não tinha roteiristas negros, não tinha. Eu criei a série junto com... Tinha os atores, né? O Lázaro, a Thaís, o Luiz, mas no roteiro não. Era eu, o Marcelo Gonçalves, o Bernardo Guilherme, a Adriana Falcão e a Jo Abdu. E aí, quando a série virou uma série, vai ter mais, aí nós dissemos, não, agora nós precisamos de roteiristas negros, porque eu posso sentar aqui em Porto Alegre, inventar dramaturgias, como eu já fiz com o Paió, com protagonistas negros, com Cidade dos Homens, com Antônia, mas tem coisas que eu não vou saber inventar, não vou saber imaginar. Eu me lembro de uma menina me contando, uma menina negra, contando que a mãe dela ensinou para ela que ela não podia botar as mãos nos bolsos no supermercado. Então ela andava de braços abertos no supermercado. Um menino que me contou que quando ele atravessava o trânsito no meio dos carros, ele podia ouvir o barulho das portas travando. Esse tipo de imagem, eu não vou saber inventar. Guel, quer complementar alguma coisa? Sim, eu acho que, sim, já trabalhei com mulheres, já trabalhei com negros, roteiristas e diretores em grande minoria, né? Grande minoria. Eu acho que desde sempre tive preocupações de retratar ou de trabalhar em projetos que tivessem protagonistas negros, né? O Paió foi uma que a gente partiu do grupo, a gente pegou. O Paió de certa maneira, mesmo que os roteiristas todos os personagens foram criados pelo Bando Olodum, né? E a gente partiu daquela criação e adaptou. A Cidade dos Homens também, né? Tinha roteirista negro, veio do livro do Paulo Lins e tudo e tal. Mas assim, a consciência, então retratar, saber que é preciso ter negros na tela, eu acho que acontecia, isso veio também minimamente, mas havia essa preocupação. Eu acho que a preocupação de incluir profissionais negros, ela, por incrível que pareça, eu acho que ela começou mais forte, essa consciência da necessidade disso, com a questão das cotas. Naquela discussão das cotas de universidade, que eu acho que é uma questão bem parecida com o que a gente deveria enfrentar com a arte daqui para frente, né? Porque o audiovisual ele tem uma questão diferente da inclusão em outras áreas, que uma criança negra entrar no hospital, ver um médico negro, é importantíssimo, né, para tudo, desde a autoestima, a confiança, a identificação, a motivação para a vida, tudo isso. Mas com o audiovisual, às vezes você pode fazer uma coisa muito mais forte, que é assim, um médico negro na ficção será visto por milhões de crianças negras, né? Então, assim, tem um poder propagador enorme. Então, isso era uma coisa presente, eu acho, assim, no grupo, nas pessoas com quem eu trabalhava e tal. Mas a inclusão de profissionais negros, essa preocupação sistemática começou, eu acho, com a discussão das cotas, que eu acho que foi uma coisa tão importante porque ela se propagou por outras áreas, como a questão da televisão, do cinema e tudo. Eu queria começar a puxar... Diga. Diga, Jorge. Só mais uma coisinha. Existem projetos, assim... A Globo, há 5 anos já, tem o Laboratório de Narrativas Negras na FLUP, que são oficinas de roteiristas negros, que a gente trabalha com eles junto durante um tempo. Esse ano vai ser, a Lanam vai virar Lanani, porque tem indígenas também. Então, no ano passado, no meu grupo, tinha 3 trans.
Então, essa diversidade ela tem que estar representada na criação, nos autores também. Os autores e nos diretores, evidentemente, vai aos poucos, mas como eu disse, é sempre o audiovisual é coletivo. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma diretora negra como a Yasmin Tainá, que fez um belíssimo filme, o Cabela, por exemplo, dizer que ela se inspirou, e uma das coisas que motivou ela a fazer cinema foi ver a Cidade dos Homens, que o pai dela gravava em VHS e ela via, ela dizia, como isso tem a ver comigo e tal. Eu fico, bom, nós os roteiristas, éramos, os atores, os protagonistas eram atores negros, né? Isso era muito importante, mesmo que os roteiristas naquele ponto ali fossem brancos. Então, eu acho que o cinema tem essa coisa coletiva, mas é fundamental que tenha cada vez mais autores e diretores negros também. Uma observação aqui é que, assim, tanto no Mr. Brown, a Thaís e o Lázaro não escreviam diretamente, mas eles discutiam os roteiros, todas essas questões, né, do roteiro, eles discutiam. E o Cidade dos Homens, o Paulo Lins participou dos primeiros, e a série vem do livro Cidade de Deus, né? Então já havia alguma participação indireta, mas estamos muito, muito longe do que deveria e poderia ser. Ale? Você disse agora há pouco que você assiste muitas séries e o Guel não assiste tanto, né? E tem uma discussão sobre uma preocupação sobre esses streamings chegarem com narrativas hollywoodianas, e a gente vê cada vez uma cultura audiovisual que se parece menos com Dias Gomes, com Ariano Suassuna e mais com Hollywood. Vocês têm essa preocupação e como proteger? Eu sei que é uma questão importante para vocês, proteger a cultura nacional, o sabor da narrativa brasileira. Jorge, quer falar? Eu acho que tem que preservar, sem dúvida. Nós somos brasileiros, falamos em português, temos que preservar a nossa cultura, os nossos livros, a nossa fala. Minha pátria é minha língua, né? O Ariano, enfim, é um patrimônio nacional, né? O Alto da Compadecida, na minha opinião, é a maior comédia já escrita no Brasil. Então a gente tem que preservar isso, tem que lutar por isso, tem que ter a nossa língua. Mas eu não sou nada contra a linguagem narrativa hollywoodiana. Na verdade, eu gosto de vários tipos de narrativa. Eu não gosto muito do filme que ganha o Oscar, o primeiro, aquele mega Arrasa Quarteirão, normalmente não são filmes que me interessam muito, mas as séries americanas, as séries inglesas, as diferentes narrativas de vários países me interessam muito. O cinema iraniano, o cinema coreano é bem interessante. Na América Latina tem muita coisa boa também. Então eu não tenho preconceito nenhum, mas claro que a gente tem que preservar a nossa produção e a nossa cultura também no audiovisual, né? Eu penso que a gente tem o povo brasileiro ama o audiovisual brasileiro, né? Ele está muito acostumado. Eu acho que a gente tem o povo brasileiro tem uma identificação muito grande com suas narrativas. Às vezes elas, né? Você pode pegar uma novela, às vezes ela copia bastante uma linha mais hollywoodiana, mas ela também vem do livro, vem do almanaque, vem do... Enfim, a novela é quase uma obra de terceiro mundo, né? Você tem na Turquia, no Egito, é quase uma barreira de defesa contra o cinema hollywoodiano, né? Essa identificação, eu acho interessante. Nem faço novela, nem assisto, mas só como profissional. Mas eu acho que é uma força grande que a gente... Não, nós fizemos séries, Guel. Nós fizemos séries, como Sob Pressão, por exemplo. Sob Pressão é uma série de hospital. Nos Estados Unidos tem várias séries de hospital. Mas a nossa série de hospital, né, que hoje é escrita pelo Lucas Paraíso, que é o redator... Mas a gente faz uma série de hospital, é uma série com médicos e casos no hospital. Pode fazer, não, eu também, né? Eu concordo com isso. O que eu queria só dizer era que a gente tinha que pensar que a gente já tem esse chão construído de uma narrativa brasileira e de uma paixão do povo brasileiro pela sua narrativa. E a gente tem que ir meio para frente. Eu acho, né, Ariano Suassuna é incrível, né? Imagina, ele, a partir do livro dele eu fiz talvez a coisa mais importante da minha carreira para os espectadores, né? Que é o Alto da Compadecida, mas eu acho que assim, eu tive o mesmo impacto quando eu li o Cidade de Deus, entendeu? Eu falei, isso é uma coisa inacreditável, né? Eu fiquei muito impactado e fiquei muito feliz que o Fernando tenha feito o filme, da maneira como ele fez e que o filme tenha tido esse impacto. Então, acho que a gente eu acho que por aí também está um caminho dessa nova narrativa brasileira, sabe? Quando a gente sair do meio branco e
Zona Sul, digamos aqui, como a gente chama no Rio, eu acho que as mulheres, eu acho que aí talvez a gente reencontre também um Brasil mais pop hoje, que foi o Dias Gomes fez isso magistralmente, né? Fez uma narrativa pop política, né? Agora eu acho que está na hora de outra. Acho que, por exemplo, para mim, o Cidade de Deus é um exemplo de uma coisa abrangente, poderosa e absolutamente abre alas, assim. Jorge, para fechar o bloco, diga lá. Mas vou dizer... Tá, fechar o bloco é o seguinte, minha mãe tem 94 anos, está nos assistindo, feliz aniversário para ela essa semana. Eu me lembro quando eu cheguei na casa dela para almoçar e ela estava passando uma novela da Glória Pérez que tinha um personagem trans. E a minha mãe disse assim, aquela mãe, ela tem que entender que aquela menina não vai ser feliz de outro jeito, ela tem que entender. Eu pensei assim, obrigado, Glória Pérez, por explicar o trans para minha mãe. Então, a novela também é educação sentimental da classe média nacional, como diz o Caetano. Então, a novela também tem um papel importante de formação e de... Enfim, todas as formas de audiovisual me interessam. Certo, e eu vou pegar a partir daí, na volta do intervalo, então você tem tempinho para beber uma água, mas continuar com a gente. Bradesco, celebre o futuro. Estamos de volta com Roda Viva, com Guel Arraes e Jorge Furtado, e eu vou continuar a conversa de onde nós paramos, né? Falando um pouco dos nossos grandes autores, das nossas grandes obras. Vocês, um pouco antes da pandemia, estavam se preparando para começar a filmar Grande Sertão Veredas. Queria saber se esse projeto agora vai ser retomado, se ele vai ser retomado nos mesmos moldes, ou se a pandemia também modificou alguma coisa no filme, que depois deve virar uma série também, pelo que eu entendo. Sim, a gente vai retomar a filmagem, quer dizer, vai começar a filmagem, né? Porque a gente não tinha chegado começou o início da preparação só antes da pandemia, por sorte. E agora a gente está nesse suspenso do dia a dia, mas a filmagem está marcada para o início da filmagem para daqui a um mês, fim de outubro e tal, e deve ir vai até início de dezembro. E a pandemia propriamente já é esse universo do Grande Sertão, né? Já é um universo tão barroco e tão operístico que é quase no tom da pandemia. Ele não tem nada diretamente ligado na história. O que houve foi esse adiamento permitiu a gente ter um processo de criação mais aprofundado. Jorge, quer complementar algo? Não, é que o Grande Sertão Veredas é talvez não, na opinião de muita gente, na minha também, o maior romance já escrito na língua portuguesa, né? É uma história espetacular e uma linguagem absolutamente inacreditável. É quase um livro de areia, assim, um Xing, que tu abre em qualquer página e lê a sabedoria daquele livro. Não termina, assim. Quem consegue ultrapassar o início, né? E entrar e mergulhar na linguagem daquele livro, nunca mais se livra dele, né? Então eu acho que assim, a gente, na tarefa que nós tivemos de adaptar para o cinema, o que a gente mais pensou, assim, o que precisa ser preservado, isso de todas as maneiras, é a poética, né? A linguagem do Guimarães, que ela é simplesmente encantadora, assim, e eu espero que o filme, além de outras coisas, façam com que as pessoas leiam bastante esse livro. Eu tinha combinado de passar para vocês, mas as meninas têm alguma pergunta sobre Grande Sertão, é isso, Maria e Marina? Eu queria saber um pouquinho como é que vocês fizeram essa adaptação. Parece que vocês estão transpondo, né, a guerra do sertão para uma guerra urbana, e queria também entender como é que vocês acham que essa discussão sociopolítica contida no texto do Guimarães original, né, se aplica hoje, assim. A Diadorim se vestia de homem, ela performava o gênero masculino. E hoje? A transposição, na verdade, juntou dois desejos, né, fazer a adaptação desse livro.
O Jorge e eu, a gente sempre achava um dos grandes temas da violência urbana, que começou a ser tratado mais seriamente, né, e mais recentemente com Cidade de Deus. Aí depois você teve o Tropa de Elite. A gente viu que era um tema, né, desde o livro, né, como eu mencionei antes, do Cidade de Deus, eu acho que foi uma grande descoberta, né, a periferia, que não é, que é o centro, né? Descobrir que a periferia é o centro. E aqui, portanto, também a questão da violência e tudo isso, a gente sempre pensava que o Cidade de Deus tem um ponto de vista da comunidade, né? O Tropa de Elite tem um ponto de vista da polícia. Como fazer uma história que tivesse todos os pontos de vista, incluindo dos bandidos? É muito difícil, porque como seria o ponto de vista do bandido? Qual seria, como tratar disso de uma maneira que não parecesse que você está defendendo o bandido, né? E era muito difícil, a gente se empatava. E que solução? Não há solução, não há uma análise política, não há ninguém no campo progressista. Só existe uma palavra de ordem da extrema-direita, que é bandido bom é bandido morto, que é uma má solução para a questão. Armar e tudo isso, né? É um absurdo total, na minha opinião e na nossa, e a gente então não havia nada que nos desse um caminho, e paralelamente a gente sempre quis fazer Grande Sertão. Então, um momento quando tive a oportunidade, o Heitor Dália, que deu para a gente essa oportunidade, ofereceu, ele tinha a possibilidade de ter os direitos do livro, muita gente já quis fazer esse livro, né? Eu acho que a peça da Bia deu coragem de novo para todo mundo. E aí o Heitor foi lá atrás, ofereceu, e de repente, a gente falou, por que a gente não junta as duas coisas? Tratar a guerra urbana com esse tom. Porque, de certa maneira, Guimarães fez com os jagunços, né, que ele chama de jagunços, mas que são bem mais cangaceiros do que jagunços, na verdade. Ele fez em vez de fazer um tratamento sociológico, um ensaio político, ele fez um drama épico, né? Um drama épico que de certa maneira, sobre a violência brasileira, né? Que é considerado o país cordial, mas que a gente sabe que não é. E ele fez o ponto de vista também dos cangaceiros de uma maneira como? Transcendendo, indo para uma visão, em vez de dizer que isso é uma guerra... É uma guerra rasteira de pés de chinelo, dizendo que isso é um drama épico, é o equivalente a uma guerra de Troia brasileira, uma guerra civil americana, né? Então, aí isso deu, quando a gente juntou essas duas coisas, a gente falou, bom, talvez seja esse o ponto de vista que a gente estava querendo para falar dessa questão que é crucial, né, no momento brasileiro, enfim, na história, no Brasil de hoje, de sempre, e de hoje ela acontece novamente com a violência urbana, né? O Brasil é um país muito violento, né? Marina, agora, e aí o Jorge tem a oportunidade de falar também. Muito bem. Não, eu tenho muita curiosidade para ver como é que vai ficar esse Grande Sertão urbano, né, na favela, como é que vocês vão fazer para transpor essa mitologia do sertão, mas sobretudo numa coisa bem específica que o Jorge citou, que é a linguagem, né? Porque o Guimarães inventou essa linguagem poética, e como que vocês vão fazer com isso, enfim, nessa versão, né? Vocês vão criar, poetizar uma língua própria, baseada na maneira como as pessoas, como os jovens falam hoje? Como que vai ser isso? Marina, foi muito interessante, porque eu tenho tentado, de tanto ler, eu decoro sei muitos pedaços de cor, né? Nonada, tiros que o senhor ouviu foram briga de gente, não, Deus esteja, alvejei mirim árvore embaixo do córrego por meu acerto, todo dia isso faço. É um negócio que vai entranhando aquele poema na tua cabeça, que parece que o jeito certo de falar é assim. Mas na hora de pesquisar e de escrever, a gente pesquisando muitas linguagens, eu e o Guel, a gente visitou muito sites sobre crime, sobre os crimes, sobre as facções e principalmente os comentários que as pessoas faziam nesses sites. E há frases que a gente pegou assim que elas parecem Guimarães. É impressionante como a língua ela não para de ser reinventada e ela tem que servir a um propósito, né, que é comunicar entre um grupo, assim. Então a gente misturou algumas coisas bem atuais
que eu mesmo já não sei mais o que é Guimarães, o que não é, assim, mas a grande parte do texto preservado é do livro, né? E ele é muito mais atual e muito mais vivo do que a gente podia imaginar. Parece um rap muitas vezes um rap. Tem uma métrica poética, um ritmo, até rimas internas. É muito impressionante assim o livro. Dirceu, agora sim. Eu queria retomar um assunto do bloco anterior, que é sobre o amor do brasileiro pela dramaturgia, pelo audiovisual. Será que esse amor ainda existe? Porque eu fico pensando que quem tem hoje entre 20 e 35 anos consome só série praticamente, séries internacionais. Praticamente não existe o teatro na vida deles, e se existe são musicais com modelo importado da Broadway. Então eu fico pensando se isso não é um erro geracional nosso, de como a gente sempre amou o audiovisual brasileiro, se ainda existe essa paixão do público pelo que é produzido em audiovisual no Brasil. E caso esse amor tenha se rompido, onde que foi que a TV, que o cinema pisou na bola e desconectou com o nosso público? Acho que a telenovela ainda é uma enorme paixão brasileira que move todos os dias milhões de pessoas, 30 milhões, 40 milhões de pessoas sentam na frente da televisão para ver as novelas que são faladas em português com atores brasileiros. Então, acho que essa paixão pela audiovisual ainda existe, mas realmente tu tem razão quando diz que há uma competição nova, que não existia. Assim, tu pode ligar um streamer desse, como o Globoplay ou como qualquer uma das outras, e assistir séries de qualquer lugar do mundo, né? Então, essa novidade, essa competição está mudando um pouco as coisas, mas eu acho que os brasileiros ainda gostam de ver os seus atores, as suas histórias faladas em português. Enfim, acho que essa paixão não morreu. Ela pode estar mudando, mas não morreu. E acho que as séries e a dramaturgia brasileira também está aprendendo a se renovar com várias experiências que bebem também nessas fontes de fora. Né? Sabrina? Ou o Guel quer falar algo? Quer falar sobre isso? Guel? Não quero não, acho que mais ou menos não tá certo. Tá, diga, Sabrina. Vou fazer um 2 em 1 aqui. Então, eu queria... Vocês foram um dos precursores, né, na TV, no sentido de serem diretores-autores, né? Algo muito raro na televisão. Né? Na televisão, geralmente, ou você é uma coisa ou outra. E vocês desempenharam muito bem ambas as funções. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, o porquê da dificuldade da TV em assimilar, né, esse duplo talento, né, de seus criadores, né, que é algo muito comum no cinema, né, principalmente cinema de arte, né, que tem essa questão, né, dos diretores autorais e tal. E a outra pergunta é em relação ao projeto, né, do Grande Sertão Veredas, né, que vocês vão fazer uma versão atualizada, né, nas favelas. E eu queria entender um pouco mais onde vai ser, onde será essa favela, ou quais favelas serão, se será no Rio ou em São Paulo, e se vocês já pensam em elenco ou algo assim. Então, vou pedir para cada um responder uma e não os dois responderem as duas, por uma economia de tempo aqui. Tá, eu respondo primeiro, então, a questão do diretor-autor, pode ser? Pode. Não, Sabrina, não é tão comum quanto a gente imagina os diretores-autores. Realmente há vários diretores, mas há vários diretores, grandes diretores, que não são autores, tipo Hitchcock, que nunca escreveu seus próprios roteiros, tipo Alain Resnais, que é um dos meus preferidos, que não escrevia seus próprios roteiros, o próprio Vitório de Sica escrevia roteiros, mas com vários outros roteiristas. Então, ser roteirista e ser diretor são duas profissões realmente bem diferentes. Uma trabalha em casa, escrevendo solitariamente, o outro trabalha com um monte de gente ao mesmo tempo. Então, são profissões diferentes que algumas pessoas cumprem. No cinema é mais comum que na televisão. E acho que todos
os melhores diretores, de alguma maneira, eles se metem no roteiro, né? Eles participam do roteiro, querem escrever junto, mas é uma coisa também de temperamento. Às vezes, bons escritores não são muito bons de falar com muita gente ao mesmo tempo, às vezes, bons diretores não gostam muito de escrever, né? Então, não acho que é tão comum assim, mas eu sou muito mais um roteirista que dirige do que propriamente um diretor. Eu nunca saberia, eu acho que eu não saberia dirigir um texto que não fui eu que escrevi, mas já escrevi para muitos diretores que dirigiram isso. Às vezes, muito melhor do que eu faria, textos que eu escrevi. E o Guel sobre a favela do Grande Sertão. Isso. Não é uma favela, não é uma periferia realista, né? Para caber, o grande desafio, digamos, da direção e da arte, da figurina, enfim, da criação desse universo, era criar um universo onde coubesse essa prosódia e esse tom barroco, operístico do Guimarães. Então, é isso, é uma favela quase distópica, gigantesca, que chama Grande Sertão, a comunidade do Grande Sertão, cercada por um muro e coisas assim, e artifícios desse tipo que partam do real, mas desrealizem um pouco essa, que digamos, saiam do filme realista na favela, para que caiba essa linguagem, para que essa guerra urbana seja visto como uma Ilíada, digamos assim. Essa é a ideia. Ótimo. Com isso, então, a gente fecha o nosso terceiro bloco desse Roda Viva tão rico, vai para mais um breve intervalo e volta já já com esses dois gênios do nosso audiovisual. Bradesco, celebre o futuro. Estamos de volta com o Roda Viva, com Guel Arraes e Jorge Furtado. E agora eu quero pôr o jornalismo na roda. Uma dimensão muito importante da peça de vocês é essa, que discute os limites do jornalismo, a ética jornalística, se existe isenção, se existe objetividade possíveis. E a gente está num momento político em que o papel da imprensa é muito questionado. De um lado positivo, pelo que ela fez durante a pandemia, mas também tem muita crítica sobre o que a imprensa teria feito para nos trazer até aqui nesse momento de polarização política. Queria ouvi-los a esse respeito, se o copo da imprensa está meio cheio ou meio vazio. Começando pelo Jorge. Eu pedi para todo mundo para não fazer pergunta dupla e eu sou a rainha de fazer pergunta dupla, mas acho que essa vale. Não, o copo da imprensa tá meio cheio e enchendo cada vez mais cheio. Hoje a imprensa é uma muralha contra a barbárie. Basta ver que até os números de mortos, nem para isso, nem para o número de mortes, a gente pode confiar no governo. Teve que ser feito um consórcio de veículos de imprensa para nos dizer quantas pessoas estavam morrendo. Isso que a morte é um fato inquestionável, talvez o único fato, né? E mesmo para isso, agora, essa semana passada, o governo fez mais um crime, que é ir para a televisão dizer para os adolescentes não se vacinar, sem preparação, sem lógica, sem argumento, e os pais que tinham filhos adolescentes não iam procurar no site do Ministério da Saúde, iam procurar na imprensa. Então a imprensa virou uma ilha de racionalidade e lógica nesse momento. Mas o meio vazio é que a imprensa tem, na minha opinião, como todos nós temos, por uma tragédia dessa, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade, mas a imprensa tem uma parcela importante ao criminalizar a política, ao ter entrado num jornalismo declaratório sem muito critério, ao ter criado coisas, a ter menosprezado o risco que era um governo de extrema-direita, ao dizer que eram dois extremos, que era uma difícil escolha. Então, tudo isso
não é a hora de discutir, talvez agora. A hora de discutir é o seguinte: quem é contra que um adulto tire a máscara de uma criança, bota o dedo aqui. Quem é a favor da vacina para a gente acabar com a peste e voltar a ter um país razoável, bote o dedo aqui. A gente precisa se unir em torno da racionalidade e a imprensa está tendo um papel fundamental nisso. Então, nesse momento, o copo da imprensa está enchendo, mas ela já teve bem vazio. Guel. Eu concordo inteiramente com essa análise do Jorge. A imprensa teve esses dois papéis e está no momento tendo um papel fundamental e está na hora da gente se juntar nesse papel fundamental. E para não ficar repetindo, eu vou dar um depoimento aqui, uma coisa que eu fui sentindo, um depoimento pessoal, porque eu ficava lendo, e leio inclusive sua coluna, Vera, quase sempre, que senta o pau e fala coisas fortíssimas do governo, e muitos outros colunistas. Passei a ser um leitor de jornal mais assíduo, incrivelmente, e ao escrever e eu falava, meu Deus, eu queria ter uma profissão que me permitisse falar contra esse governo aí, me dava uma inveja danada. E, de certa maneira, essa peça, escrita, como a gente diz, na urgência dos acontecimentos, e escrita rapidamente e publicada mais imediatamente ainda, me deu um certo gostinho de jornalista, que eu admiro muito a velocidade com que jornalistas escrevem, porque eu escrevo, diferentemente do Jorge, eu escrevo muito devagar. E aí essa peça deu tudo isso, a urgência, a vontade de se colocar, a leitura. Muitas vezes a gente dizia assim, peraí, aquilo que a gente pensou, olha só, fulana ou cicrana está dizendo isso aqui, está com argumentos mais incríveis e está com dados mais incríveis. Eu fotografava as colunas e pesquisava. Então, deu um certo gostinho jornalístico, de jornalismo e uma espécie de frente de combate, assim, uma espécie de me sentir um pouquinho na frente de combate. Já para mim deu um certo gatilho, um medo do ano que vem, mas deixa isso para a terapia. Ale, por favor. Ô, Guel, assisti uma entrevista sua comentando sobre o Bem Amado, que você falou da figura do vilão cativante, né, que consegue seduzir as pessoas e por isso o povo se deixa se levar por políticos corruptos. Para você, Bolsonaro é um vilão cativante? Sim, eu acho que é uma boa definição, Ale, eu acho que sim. Eu me lembro durante a campanha, tinha a gente ficava abismado, né, como as pessoas vão votar, muita gente, né? E aí tinha um meme, era uma caricatura antiga, mas que botaram como um meme, que era assim, umas ovelhas pastando e um outdoor com o lobo dizendo assim, eu vou comer todos vocês. E uma ovelha dizia para a outra, eu gosto desse cara aí porque ele é sincero. Está aberta a roda, Maria. Eu queria voltar um pouquinho para o processo de feitura da peça, né? Acho muito interessante que ele partiu também dessa divergência política de vocês dois, né? No mesmo campo progressista e tal. E queria que vocês falassem um pouquinho, parece que teve dois pontos que fizeram vocês divergirem, que é a forma de enxergar o impeachment da Dilma e também a Lava Jato. Queria que vocês falassem um pouco como cada um viu esses dois acontecimentos, né? E dissessem por que a pandemia, como disse a Vera, que era uma pergunta que eu queria fazer, por que a eleição do Bolsonaro e a pandemia fizeram com que vocês zerassem o jogo e relativizassem antigas discordâncias, porque é uma coisa que muita gente está precisando fazer, né? Bastante à esquerda. Nossa, vai ser aqui, acho que a gente nem tem mais divergiu 50 minutos aí, né? Tanto assim. Acho que a gente nem divergiu tanto assim. Eu não comprei a Lava Jato nunca. Eu jamais engoli, aceitei que um juiz de primeira instância pudesse trazer processos de Guarujá, de onde fosse, e que reduzisse. Agora nós temos o caso do Léo Pinheiro, que estava condenado a 23 anos ou reduzido para 3 se ele denunciasse e dissesse algumas coisas. Se alguém fizesse essa proposta para mim, eu entregava vocês todos. Eu dizia que o Guel é que me obrigou a escrever essa peça, para reduzir de 23 para 3, né? Tu imagina. Então, eu nunca comprei a Lava Jato, sempre achei que era um processo, apesar de saber que havia um monte de corrupção e que aqueles 3 caras que estavam dentro da Petrobras
saqueando a Petrobras, só que eles estavam lá desde 97, ainda primeiro governo do Fernando Henrique. Então, a Lava Jato eu nunca comprei muito, mas não sei se o Guel comprou muito também. A gente teve talvez um pouco de... O Guel meio que me convenceu a votar no Ciro um pouco, né? Porque eu fiz campanha para o Ciro em 2018, porque eu desconfiei, junto com as pesquisas de todo mundo mais, que o Haddad, a quem eu admiro profundamente, grande ministro, estou com inveja dos paulistas que vão poder escolher entre bons candidatos, mas eu achei que ele não tinha chance, e realmente não tinha, né? Então, como descobrimos, então foi um risco, por isso fiz campanha para o Ciro, mas também fiquei muito decepcionado com o Ciro ter abandonado a luta e viajado por estratégia política. Também eu e o Guel tivemos alguma discordância sobre isso, mas eu achei que ficar e lutar era fundamental, mesmo que fosse para perder, votar com o livro na mão, fazer tudo aquilo que a gente fez para tentar impedir a barbárie, né? E o impeachment da Dilma? O impeachment da Dilma, o golpe, né? Um golpe parlamentar clássico, daqueles de carteirinha. Se alguém fizer um livro sobre golpes parlamentares, a capa é o Eduardo Cunha votando em nome do brilhante Ustra. Então, aquele momento ali foi um golpe. No parlamentarismo, tu troca o presidente porque ele não está fazendo um bom governo, que é o que se queria. Mas no presidencialismo, isso é um golpe. Ela tinha direito a ficar lá mais 2 anos e ali foi um gravíssimo erro. Que, enfim, estamos pagando por ele até hoje, na minha opinião. Diga, Guel. Eu acho que, em relação ao golpe, né, eu acho que o golpe não é uma questão moral, né, é uma questão política. Eu acho que quando, evidentemente, eu não queria que o PT... Eu votei na Dilma, inclusive. Eu não queria que chegasse àquele ponto. Mas não é uma questão moral, é uma questão política. O presidente não tem 1/3 dos deputados para votar nele. Na Câmara, não tem um massacre, uma narrativa. A extrema-direita pegou a narrativa da corrupção, que eu também discordo, não acho quem é a favor da corrupção? Ninguém é a favor da corrupção, nem esquerda nem direita, qualquer homem de bem, e existe eles em todos os campos políticos, é contra a corrupção. Só que a corrupção, acabar com a corrupção não é a solução para os problemas do Brasil. Isso é uma narrativa, é uma história que serve para a elite dizer que os problemas do Brasil vão ser resolvidos com o fim da corrupção. Se você pegar todo o dinheiro tirado da corrupção, que a corrupção roubou, e distribuir para os brasileiros, não deve dar R$1 para cada um. Então, assim, não é isso. O problema do Brasil é injustiça social, milhões de coisas que a gente já sabe, não vou ficar repetindo agora. Então, mas eu acho que é condições políticas. Um governo tem que criar condições políticas de continuar, e ele às vezes chega num ponto em que ele dançou. Quem queria o golpe da Dilma? Claro que eu não queria, mas eu tenho raiva que tenha chegado naquele ponto. A Lava Jato já falei. Agora, a questão, vou falar agora quando o Bolsonaro foi eleito, foi um enigma e foi uma questão muito grande para todos nós, né? Todo mundo, muita gente viveu isso, nós aqui vivemos isso, de entender que Brasil é esse que surgiu, que a gente não sabia que estava aí. A gente estava vivendo, parecia que a gente estava vivendo numa ilusão. Mas nosso primeiro impulso tinha que ser entender que Brasil é esse. E por que é que a gente estava tão alienado deste Brasil? Porque ele foi eleito, o Bolsonaro foi eleito para a maioria dos brasileiros, dizendo o que ele pensava, ele não enganou ninguém, ele disse tudo o que ele pensava, todo mundo sabia quem ele era, e ele foi votado para isso. Então, cabia a nós entendermos e nos prepararmos para combatê-lo, né? Inclusive, revendo nossos próprios erros, né? Que eles existem também, senão não estaríamos aqui. Desse jeito. Então, mas o que a pandemia é de outra ordem. É isso um pouco que a peça, o sentido da peça, que nos motivou a escrever a peça e que termina sendo o nó dramatúrgico da peça. É que quando uma pessoa tem aparente, com toda a cara de ser verdade, a questão da imunidade de rebanho, assim, ele, para não ter, naquela reunião ministerial lá que foi transmitida, ele já fala, vai cair no meu colo a questão da crise econômica. Então, assim, ele não quis ponderar. Claro que a questão econômica é importante também, e houve muita politização também, a pandemia. Nunca pensei que a pandemia virasse uma questão política e não só sanitária.
Mas houve de todos os lados, mas obviamente tudo indica que ele foi nesse caminho de dizer, morre um monte de gente aí, mas a economia volta logo, e eu achei um caminho incrível e original no mundo do Brasil, eu ganhar a eleição. Quando o descaso com a vacina, ser contra a vacina, tirar a máscara de criança, aí é da ordem, para mim, da patologia, da ordem do horror, é da ordem do viva a morte, do slogan fascista espanhol. Então, nesse momento, eu acho que não há mais acordo, assim, não é uma questão política, é uma questão de vida ou morte. Sim. Sabrina, para uma pergunta para um deles, curta. Sim, então, essa questão da gente estar vivendo esse estado de coisas, né, nesse momento, né, com esse governo neofascista, não está ligado também a uma falta de autocrítica da própria esquerda, essa mesma esquerda que não olhou para esse rebanho, entre aspas, que votou no Bolsonaro, que tem muito a ver, por exemplo, né, com as pessoas que acabaram adentrando, né, as igrejas neopentecostais, né, enfim. Vocês não acham que isso está relacionado também a uma questão de falha da esquerda? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, o livro era uma das questões que eu queria falar, assim. É uma das coisas que a gente fala, a questão da religião, né? Isso foi uma coisa, Guel, que eu acho que também aquele Razões para Crer, esse Povo de Deus, esses livros que estão falando de uma outra maneira sobre a religião. Porque eu tenho amigos, pessoas que eu amo, conhecidas, que falam da religião como se fosse assim uma loucura, uma doença, uma insanidade, essa gente religiosa. Quando as pessoas com algum tipo de fé representam 92% da população mundial. Então, como é que os 8% que não têm uma religião, que não têm uma fé, podem tratar os 92% como pessoas alienadas ou alucinadas, enfim. Então, a gente tem que entender o significado da religião na vida das pessoas, a importância da igreja, a importância daquele encontro de solidariedade, de amizade, de poesia, de música, de recomendação para o outro, de solidariedade que a igreja representa e sempre representou na história da humanidade. Então a gente tem que respeitar e entender as diferentes religiões, né? Então também vejo com muita preocupação que a gente esteja entrando cada vez mais numa teocracia, um governo com ministros terrivelmente evangélicos, com bispos, muitos bispos do Congresso. Essa mistura da política com a religião é terrível, mas a gente tem que entender a importância da religião, e a gente que eu falo é a esquerda, né? E não menosprezar e entender o valor simbólico da religião na vida das pessoas. Certo, com isso, então a gente encerra o nosso quarto bloco, vai para mais uma breve interrupção e volta já para o encerramento dessa conversa maravilhosa. Bradesco, celebre o futuro. Estamos de volta com o Roda Viva e a pergunta agora é da Marina Persson. Marina. Muito bem. Bom, eu lendo a peça evoca um tempo, né? O Guel falou isso no começo, um tempo em que o debate na televisão, né, um debate na televisão poderia definir o resultado de uma eleição, né? A gente sabe, né, que o nosso atual presidente fugiu dos debates, isso não aconteceu nas últimas eleições. E, provavelmente, se a gente tiver no futuro, um debate como este entre Lula e Bolsonaro, talvez esse debate nunca aconteça mesmo, no campo da ficção. E o debate hoje, no nosso dia a dia, ele se dá muito nas redes sociais o tempo inteiro, né? O próprio Caetano, citando o Jorge, tentando decorar a letra do Caetano, fala isso, né? Da nossa história ser esse denso algoritmo. Isso está posto. Então, a minha pergunta sobre a peça é a seguinte: vocês acham que a gente voltará a ter
esse debate cara a cara, ou será que a peça fala desse desejo da gente, né, dessa certa, quase uma nostalgia, né, da gente ter uma mediação, né, e o debate na televisão, será que ele vai voltar a ser relevante e ter esse poder de definir uma eleição? Duas perguntas, desculpa que eu misturei. Eu espero que sim. Eu espero que o debate volte a ser relevante, porque a gente tem que voltar a política, ela tem que voltar a ser uma coisa um pouco mais racional. Ela é muito emotiva, é muita emoção, é tudo na emoção, é tudo na sensação e a racionalidade ela foi esquecida, assim. Então, se tu consegue colocar políticos em debate racionalmente, assim, vem cá, mas como é que você acha que mais armas nas mãos das pessoas vão diminuir a violência? Como é que você acha que menos fiscalização de cadeirinhas de bebê nos carros vão diminuir o número de mortos bebês nos acidentes? Então, há uma lógica que foi abandonada e foi substituída por uma sensação, uma coisa sensacionalista, simples sensações, né? Então, o debate é uma coisa racional que eu espero que volte, mas não aposto. Acho que, assim como o Fernando Henrique também não foi nos debates com o Lula, bom, também nem teve segundo turno lá, né? Mas não teve debate, a gente não assistiu muitos debates e acho difícil que a gente assista esse debate. E eu espero, mais uma vez, que o Bolsonaro não chegue no segundo turno. Eu gostaria que ele fosse derrotado antes disso, mas eu duvido que ele vá num debate no segundo turno. Isso eu duvido muito. Que o Guel pode fazer a parte das redes, falar desse papel das redes na cacofonia. Eu acho que acho que o debate na peça, como ele é usado na peça, é usado talvez até mais simbolicamente. Eu não sei, eu acho que a televisão aberta ainda vai ter no Brasil, ela vai ter uma função em muito tempo, vai pautar ainda bastante a vida cultural e política brasileira, eu acho. Mas talvez as redes sociais cresceram muito, realmente, eu não sei. Mas esse debate tal qual a gente usou na peça, tem a ver um pouco também com a frustração que a gente ficou do Bolsonaro não ter participado do debate lá na eleição contra a Haddad, né? Então, é um pouco o resgate dessa frustração, assim, uma espécie de... E eu acho que até a decepção que a gente teve lá atrás indica que teria sido um debate importante para a eleição lá também, eu acho. Dirceu. A minha pergunta é mais uma provocação para vocês, tá? Vocês têm uma peça na mão e a arte vive de dialogar com o momento. Seria uma produção relativamente simples, 500 atores topariam trabalhar com vocês. O que vocês estão esperando para montar essa peça? Já que os teatros estão abrindo, o pessoal está se fascinando, por que não montar isso e estrear E eu vou pegar uma carona querendo saber se vai virar um filme também. Cada um pode responder um. Acho que pode virar as duas coisas. Ele deve virar um filme, espero que vire um filme, pode virar um filme. E acho que pode virar uma peça também. Não sei se tem 500 atores querendo fazer, mas acho que pode. Acho que pode virar uma peça. Não sei, Guel, o que tu acha? Inicialmente, lá, a gente pensou em fazer um roteiro para cinema, né? Para um telefilme. A gente achava que era bom, discutia o jornalismo na televisão. Mas, assim, a gente tinha que fazer rápido e a gente, imagina, negociar, ver quem ia querer fazer um negócio com esses nomes. A gente achou que a gente tinha feito uma coisa muito partidária, não tinha nem tempo de sondar se teria alguém querendo produzir esse filme, que é muito mais complicado. Então, a gente achou que uma peça era mais fácil. Sim, eu acho que eu faço qualquer coisa que for necessário. Se tiver, precisar dirigir essa peça amanhã, eu faria, ou fazer o roteiro de um filme, eu daria o melhor de mim, porque é um trabalho bem diferente do que eu já fiz. Eu acho que, assim, estar aqui hoje falando desse trabalho, para mim não é um lançamento de um livro, não é só, né? É a oportunidade de colocar e trocar ideias e protestar contra o governo. É que eu acho que vocês botarem essa peça no palco ia ser uma forma de protesto nesse momento. Eu acho também. Eu acho que pode nós ou qualquer pessoa, né?
Alê? Ô, Guel, a gente tem um atual governo de extrema-direita que chegou a fazer propaganda com símbolos nazistas na Secretaria da Cultura, né? E a gente ainda tem um secretário que ainda propaga esse mito da hegemonia da esquerda progressista nas artes e na cultura. Você que está há várias décadas produzindo e sendo um dos expoentes dessa cultura brasileira, como que você se sente diante desse extremismo que agora está no topo da Secretaria de Cultura e do governo brasileiro? Eu acho que agora o que está acontecendo é uma catástrofe, né? Uma tristeza enorme. A cultura brasileira foi abatida em pleno voo, né? Mas eu acho também que a gente vai ter que rever muita coisa lá para frente. Eu acho que a gente não deve pensar que vai voltar tudo igual. Digamos, amanhã num governo progressista, eu acho... eu penso... Pensando nisso que a Sabrina falou, eu acho que haverá uma dose de autocrítica também que a gente tem que fazer em várias questões e avançar em outras. Quem mais foi abatido em pleno voo foi os movimentos que estavam sendo excluídos e começaram a congregar. Eu penso na universidade, quando a gente começou a ver as primeiras turmas negras formadas, como era emocionante, né? E aí, como você vê o efeito disso agora, quantas pessoas, mesmo naquela brechinha que surgiu, que foi tão pequena, como fez a diferença hoje em dia de você ter pessoas negras formadas falando sobre isso, aparecendo. Acho que a gente vai ter que ter isso na cultura, por exemplo. Isso não foi só um movimento, não foi a direita que fez isso, né? Então tem várias questões assim que eu acho que a gente vai ter que rever. A questão do mercado, da cultura brasileira, como a gente lidar melhor com isso, né? Como ter grandes escolas também formando para o mercado, para dar emprego e para fazer filmes populares e programas populares. Eu acho que tem muitas questões que a gente tem que discutir para frente que não se restringem a apoio do governo à cultura. Maria? Queria falar sobre a realização, né? Levar essa peça para o palco. Foi muito impactante ver a Mariana Lima e o Henrique Dias fazendo uma leitura dias atrás da peça. Ver o texto ganhar vida, né? Você vê que na pele de Paula e do Marcos, eles, além do debate político, do debate do jornalismo, eles estão em plena DR, né, de um casal que está se separando. Queria saber em que momento que vocês perceberam que sexo, amor e política dão samba, assim, na dramaturgia. Sexo é política, sem dúvida. As questões de comportamento são políticas, né? E a minha geração e a do Guel acompanhou uma revolução que andou para frente, andou para trás, está mudando sempre. Então, as relações afetivas e amorosas, elas são também um assunto político, né? E falar disso é falar de política, é lutar pelo desejo, lutar pelo direito ao desejo, lutar pelo direito ao prazer, lutar por questões como a descriminalização do aborto, como a descriminalização das drogas. São vários temas de comportamento que são políticos, né? E isso eu sempre achei isso. Sabrina? Acho que se tornou um assunto afetivo, né, nos últimos anos. Sim, a política ela entrou muito assim na vida das pessoas, das famílias, muito explicitamente, né? Hoje a gente sabe o nome de todos os ministros do Supremo, a gente acompanha o que está acontecendo na política todo dia, porque isso tem muito a ver com a nossa vida, né? E, enfim, mas eu espero que eu gostaria muito de viver num lugar onde a política, essa política governamental, assim, fosse menos importante para a gente poder falar de outros assuntos, né? O Caetano diz que sexo, política, arte, sexo e política são os assuntos mais importantes, né? Eu penso assim, a trilha afetiva é uma trilha de tamanho menor na peça, né? A trilha política é muito maior, mas eu acho que para mim ela é muito importante. Eu acho ela muito importante porque
ali nesse debate amoroso, ali há realmente um debate amoroso, onde eles tentam chegar a algo que contemple os dois, e é uma modificação do pensamento dos dois. A discussão de uma separação é uma coisa que sempre me intrigou muito, como é que duas pessoas que se amam incrivelmente, se adoraram, e coisas como a maioria dos casais, como é que elas passam a se odiar terrivelmente? É um negócio que eu nunca consegui entender, e acho que entender isso é fundamental para a saúde amorosa do planeta, e conseguir transformar esse amor de uma relação em outro tipo de amor, e não no ódio, ou na indiferença, ou numa vaga amizade, né? Então, assim, isso, e esse debate dos dois termina sendo um debate importantíssimo, porque eles conseguem discutir de uma questão tão difícil, tão polêmica, que costuma dar tanta briga, de uma forma amorosa, generosa, escutando hoje, mesmo que eles discordem, e aí eles vão se completando e chegando a um acordo, né? A uma nova configuração amorosa. Certo. Sabrina, para encerrar, temos 2 minutos e meio para vocês três. Sim, ligeirinha. A minha pergunta é a seguinte: como é que se deu esse intercâmbio, né, entre Porto Alegre e Pernambuco? Assim, como é que foi esse intercâmbio de sotaques, né? Como é que vocês, ao longo desses anos todos, trocaram essas vivências e experiências, vindos de lugares tão diferentes do próprio Brasil? Foi no primeiro lugar no meio do caminho, que é o Rio, né? No meio do caminho, que é o Rio, 2 lugares não são tão diferentes assim. Pernambuco tem alguma coisa a ver com o Rio Grande do Sul, eu acho, algumas coisas assim. E acho que se deu por uma afinidade de vida mesmo e de trabalho. A gente trabalha junto desde 91, já fizemos muitas coisas juntos, planejamos muitas outras coisas ainda. Aprendi muito com o Guel sobre literatura brasileira, sobre o Brasil, né? A vivência que ele tem, e enfim, acho que a gente se completa muito há muito tempo. Somos um estranho casal. Dizem que, tem um ditado que diz que o pernambucano é um gaúcho a pé, né? Tem semelhança mesmo culturais, mas eu acho assim, o fato mesmo que me chamou a atenção do Jorge, eu contei que eu comecei vagamente como documentarista tentando fazer um documentário de criação e tal, e aí um dia eu vi o Ilha das Flores e eu pirei. E aí eu liguei e tirei o Jorge para dançar. E deu uma bela de uma valsa, essa junção de vocês. Muito obrigado, gente. Obrigada mesmo. Então, com isso, nosso tempo chegou ao final. Eu agradeço demais ao Guel Arraes e ao Jorge Furtado por essa entrevista, bem como aos meus companheiros de bancada, Ale Santos, Dirceu Alves Júnior, Maria Fortuna, Marina Persson e Sabrina Fidalgo. Agradeço também a TV Ubra de Porto Alegre e a TV Universo do Rio de Janeiro, que ajudaram a captar as imagens dos dois, cada um na sua casa. E agradeço, sobretudo, a você pela sua audiência. A peça do Guel e do Jorge, essa aqui, o debate, que eu recomendo fortemente, tem o final que, como eu disse, está em aberto. A própria realização de um debate entre Lula e Bolsonaro é algo que parece muito distante de acontecer, o que, por si só, já é um sinal eloquente do estreitamento do espaço para discussão pública dos temas do país. O exercício a que eles se propuseram, o que eles oferecem ao leitor, no entanto, é atualíssimo e nada trivial. Confrontar suas próprias ideias e certezas com as ideias do outro, sem querer aniquilá-lo. Vale para todos nós a qualquer tempo. Vocês ficam agora com o Senhor Brasil, e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10 da noite, quando completamos 35 anos no ar e entrevistaremos o ex-presidente Michel Temer ao vivo. Até lá!
Bradesco, celebre o futuro.